Olá, meu irmão e minha irmã, eu saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Culto este de louvor, oração e adoração ao nosso Deus. E com esse espírito, eu quero compartilhar um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Diante da correria do dia a dia, das muitas tarefas, compromissos e responsabilidades que nos envolvemos, será que é possível vivermos sem nenhuma inquietação? Como lidar com a ansiedade? Como viver em paz? Neste texto que Paulo escreve enquanto estava preso, ele nos ensina que nossas orações e súplicas devem ser sempre apresentadas a Deus. Não importam as circunstâncias, basta crermos e descansarmos no Senhor, pois Ele é a pessoa certa para nos dar a paz que excede a todo entendimento. Lembre-se que ficar reclamando não ajuda em nada. Pelo contrário, provoca mais ansiedade. Portanto, em nossas orações, vamos lembrarmos dos muitos motivos que temos para agradecer ao nosso Deus. Vamos orar. Vamos abaixar a nossa fronte, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado e por todos os livramentos que também Ele tem nos dado. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces o meu coração, Tu sabes das minhas necessidades, conhece todos os meus caminhos e sabes quais são as decisões certas que eu preciso tomar. Por isso, Senhor, eu lhe entrego toda a minha ansiedade e toda a inquietação, para que o Senhor guie os meus passos e me faça superar todas essas adversidades. Me perdoa por eu não agradecer como deveria. Eu sei que tenho muito mais para agradecer do que para pedir. Leva-me a ter uma vida de gratidão, para que a sua paz esteja sobre mim. Obrigado, Senhor, pois oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, meu irmão e minha irmã. Fique conosco, que teremos momentos de oração, momentos de louvores e um momento mais especial, o momento da palavra de Deus. Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão ouvindo pela internet e pelas redes sociais. Eu vou estar lendo para vocês um salmo, o salmo de número 61, e logo após nós faremos uma oração. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouve os meus votos, ó Deus, desde a herança que concedeste aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do rei por muitas gerações, os seus anos de vida, para que estejam ele em seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-los. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos por estes dias que temos passado, Senhor. Pela Tua misericórdia, Tu tem amparado o Teu povo, Tu tem guardado o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Abençoa todos aqueles, ó Senhor, que estão nos ouvindo nesta manhã e que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações, ó Deus, possa alcançar, Senhor, os enfermos, aqueles que estão necessitados, ó Deus, da Tua bênção, da Tua graça, Senhor. Abençoa todos nós, abençoa a Tua casa, a Tua igreja, Senhor.
aqueles que precisam realmente da tua presença, Senhor. Quero te agradecer também, Senhor, porque tu tens sido presente em minha vida, na vida da minha esposa, no meu lar, no lar dos meus filhos, ó Deus. Eu te louvo e eu te agradeço sempre. Muito obrigado e que abençoe, Senhor, estenda a tua mão para todo o teu povo na face da terra. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Até mais. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda estamos nos utilizando da tecnologia para os nossos cultos oficiais. Esperamos que em breve possamos retomar as atividades dos cultos presenciais, mas como os irmãos bem sabem, mesmo que retomemos, será observando aquelas medidas protetivas, né? Nós teremos apenas 25% do nosso templo ocupado, permitido, só é permitido 25%, e manteremos, então, distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel, e pedindo àqueles que fazem parte do grupo de risco que evitem sair de casa por enquanto. Lembrando também que é de fundamental importância que todos nós tomemos a vacina quando possível, e mesmo tomando a vacina, é de fundamental importância que mantenham ainda os mesmos cuidados de proteção e distanciamento social. Vamos orar para que em breve o nosso país possa estar livre dessa pandemia. Enquanto isso, vamos pregar a palavra de Deus da maneira que o Senhor concede à nossa igreja.
Então, quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, profeta Abacuque, a partir do capítulo 3, versículo de número 17 e seguintes. Eu vou ler na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Pois bem, o livro do profeta Abacuque é um livro que trata acerca do sofrimento do crente. Abacuque, nos seus primeiros capítulos, no primeiro capítulo, ele questiona o Senhor, Deus, até quando duraria a injustiça que imperava no meio do povo de Deus, no meio de Israel. Então ele perguntava, até quando isso vai continuar, essa corrupção, essa injustiça? O Senhor não fará alguma coisa contra os erros, os pecados desse teu povo? Aí o Senhor responde que sim, que iria castigar o seu próprio povo por causa desses seus pecados, injustiça, corrupção, decadência moral e espiritual, algo muito parecido com os nossos dias. Só que a resposta de Deus a Abacuque vai surpreendê-lo. Por quê? Porque Deus diz a Abacuque que ele levantaria os caldeus, ou os babilônios, para que fossem um instrumento de castigo divino. Os babilônios, então, caldeus, estariam destruindo Jerusalém, destruindo Judá, e Abacuque ficou muito impressionado, ficou admirado, perplexo, porque ele disse, Senhor, nós precisamos ser castigados, nós devemos ser castigados, mas por que pelos caldeus? Eles são um povo pior do que o nosso povo. Eles são piores do que nós, porque eles vão ser usados para ser um instrumento do Senhor para nos castigar. Aí o Senhor, então, conforta o coração de Abacuque, dizendo a ele que os caldeus também teriam o seu tempo de castigo. E aí, Abacuque vai fechar o seu livro, o livro que leva o seu nome, no capítulo de número 3, com esse belíssimo cântico, esse belíssimo salmo, onde ele deposita toda a sua esperança no Senhor, ele vai aguardar no Senhor, né? Ele vai aguardar no Senhor o livramento do seu povo e a manifestação da sua justiça. Esse é o quadro do livro de Abacuque. Agora, veja o que Abacuque quis nos apresentar a respeito do próprio Deus. Esse Deus em quem ele confiou em meio à crise nacional, a crise do reino de Judá. Então, vamos ver o que é que Abacuque nos ensina a respeito do Deus de Israel, do Deus de Judá, esse Deus que atuou no meio da crise nacional. E se essas lições a respeito de Deus podem nos confortar, nos consolar nos dias de hoje. Em primeiro lugar, quando nós lemos aqui o texto chamado Salmo de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e seguintes, nós vemos que Abacuque ele coloca assim a sua plena confiança no Senhor, mesmo na pior carência, na maior necessidade. Ele diz, olha, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras,
mesmo não tendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Esse versículo de número 17 pode ser traduzido, né, no nosso linguajar atual como sendo: mesmo que não tenha nada na despensa, mesmo que não tenha nada na geladeira, mesmo que nos falte tudo. Então, é nesse sentido. Por quê? Porque ele sabe que o castigo que viria sobre Judá ia ser terrível, como foi. O Império Babilônico, o seu exército veio contra Jerusalém e arrasou Jerusalém, acabou com Jerusalém, né? Destruiu o templo, enfim. Então ele sabia que a coisa seria muito grave. Então ele diz: mesmo que nos falte tudo, mesmo que plantando não vamos colher, não tenhamos rebanho, não tenhamos nada na despensa, ele diz: ainda assim, no meio dessa falta, dessa necessidade, dessa crise, desse castigo merecido, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Por quê? O que é que Abacuque pode nos ensinar acerca daquilo que nós estamos vivenciando hoje? Há muita gente hoje com dificuldades, com graves necessidades. O nosso país, segundo alguns, tem milhões agora de pessoas vivendo na linha da miséria por causa dessa pandemia, das crises, enfim. Se já tínhamos milhões em situação difícil, isso piorou com essa crise provocada pela pandemia. E outros foram atingidos também, outros não foram para a linha da miséria, mas estão enfrentando muitas dificuldades. Como esses que estão enfrentando muitas dificuldades, dentre eles, muitos do povo de Deus estão nos lutando, enfrentando essa carestia, essa necessidade, como nós podemos nos colocar diante da sociedade, diante de Deus? Como é que tem que ser a nossa disposição? Abacuque parece estar nos ensinando como é que nós devemos olhar para Deus em tempos de crise. Abacuque está nos dizendo: olha, mesmo que falte tudo, mesmo que esteja tudo vazio, tudo, né? Mesmo que falte tudo, você pode, conforme ele, exultar no Senhor e se alegrar no Senhor. Como? É loucura. Como isso é possível? Como nós podemos exultar, nos alegrar em tempos de grave necessidade? Em tempos de uma crise como essa que estamos vivenciando? A resposta está aqui no versículo de número 18, no final. Ele diz: me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque não tinha dúvidas a respeito do propósito de Deus, do coração de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus para com seu povo. Desse modo, ele podia olhar para essa crise, a crise que ele experimentou, com outros olhos, não os olhos do pânico, do desespero, mas ele pôde olhar para aquela crise com outros olhos e disse: pode vir a pior onda, pode me fazer perder tudo, faltar tudo, mas eu me alegrarei e eu me exultarei por causa do meu Deus, que é o Deus da minha salvação. Se nós nos lembrarmos, Abacuque vive num momento antes da vinda de Cristo Jesus. Ele já olha para o seu Deus, nosso Deus, é o mesmo Deus, como Deus da sua salvação. Hoje, nós estamos numa posição, historicamente considerando, privilegiada, em que podemos olhar para trás e entender que a nossa salvação já se efetivou no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Já somos salvos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e confiaram na sua obra feita na cruz do Calvário. Esses podem dizer que
Deus, que Jesus é o Deus da sua salvação. Então, hoje, por pior que seja a crise que venha contra nós e sobre nós que somos povo de Deus, nós que entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, nós podemos e devemos nos alegrar, apesar das circunstâncias difíceis, nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação, Cristo Jesus. De algum modo, Ele nos livrará dessa situação. Você se lembra lá do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus ensina a respeito da ansiedade, das preocupações? O que Ele nos ensinou ali? Que nós não devemos nos preocupar com o que comer, beber, vestir, porque a nossa vida é uma vida preciosa aos olhos de Deus e o Senhor jamais nos desamparará. Lembro muitas vezes de muitos episódios da minha vida em que eu e minha família passamos por duras lutas, duras, graves necessidades, e mesmo não conhecendo o Senhor, veja só, mesmo não sabendo que existia uma igreja evangélica, mesmo não sabendo que existia pastores, mesmo não sabendo, conhecendo essa fraternidade que nós temos, nós confiávamos em Deus. Do nosso jeito, da nossa forma, mas nós confiávamos no Senhor. No momento mais crítico da nossa vida familiar, o Senhor provou que o Senhor nos amava e que jamais deixaria de nos sustentar. Então, nós temos motivos de agradecer a Deus, de nos alegrar no Senhor, apesar das adversidades. Se você quer ter um outro exemplo, o apóstolo Paulo, ele está lá preso, né? Ele está escrevendo a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, né? Ele está preso, ele não tem motivos para se alegrar, mas aquela carta está cheia de expressões como regozijem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, porque ele estava alegre. Ele sabia estar contente em toda e qualquer circunstância. É o que ele ensina lá na sua carta aos Filipenses. Por quê? Porque ele olhou para o Deus da sua salvação. Quando o nosso olhar está no Deus da nossa salvação, e nós hoje sabemos que esse Deus tem esse nome Salvador, Jesus Cristo, quando nós olhamos para Ele, quando nós confiamos nele, nós podemos exultar e nos alegrar nele, em que pesem as circunstâncias adversas que vêm contra nós. Segunda razão pela qual Abacuque ele podia se alegrar no Senhor, ele tinha uma outra disposição diante da crise que se abateria sobre os seus irmãos e irmãs. O Senhor Deus, capítulo 3 de Abacuque, versículo 19, soberano é a sua força. Então, o Senhor, o soberano, é a minha força. Então, em primeiro lugar, ele era a sua salvação. E agora ele também podia se alegrar, se exultar no Senhor, porque o soberano Senhor era a sua força. E é importante colocar aqui, porque ele fala, chama Deus de soberano. A vontade de Deus não pode ser resistida. A vontade de Deus, ela é soberana. Ela se impõe. Nenhuma vontade humana pode sobrepujar a vontade de Deus. Se Deus decidiu, decidido está. Se é à direita, será à direita e nunca será à esquerda. Se Ele manda fechar, fechado estará. Ninguém poderá abrir. E se Ele manda abrir, ninguém conseguirá contrariar a sua ordem, porque Ele é Deus e Deus soberano. Então aqui, Abacuque reconhece de forma submissa a vontade soberana de Deus,
Mas ao invés de se lamentar, o Senhor escolheu nos castigar através dos caldeus. Ao invés de estar se lamentando, ele se submete e diz: mas o Senhor é a minha força. Ele determina, ele manda, mas ele é a minha força. Ele não vai me abandonar. Mesmo que a sua ordem, a sua vontade possam ir de encontro aos meus desejos, à minha vontade, eu sei que ele vai me fortalecer. Eu sei que ele me capacitará para enfrentar as crises. Por isso ele podia se alegrar no Senhor. Por isso ele podia exultar no Senhor. Porque o Senhor, o seu Deus, soberano, também o fortalecia. Era a sua força. Era aquele que o capacitava a enfrentar aqueles dias difíceis. Era a sua salvação e era a sua força. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós também podemos enfrentar os nossos dias difíceis com alegria no nosso coração, alegria da nossa salvação em Cristo Jesus, porque Deus continua sendo a nossa força. Jesus é a nossa força. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele jamais nos abandonará. Mesmo que nós possamos nos sentir enfraquecidos por causa da crise, ele nos fortalecerá. Ele será a nossa força. Você quer um exemplo? Quando Paulo ora a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, e ele vai pedir 3 vezes a Deus para que tirasse esse espinho da sua carne, o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo, não estamos falando de nenhum apóstolo dos nossos dias, estamos falando do apóstolo Paulo. Ele pediu 3 vezes e Deus não tirou. O Senhor disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que Paulo vai dizer ao final, quando estou fraco, sou forte, porque a glória de Deus vai se manifestar na minha fraqueza. Então ele vai dizer, em outras palavras, que Deus era a sua força. Deus é a nossa força que nos capacita a enfrentar os dias difíceis da nossa vida. Ele é a nossa salvação, nosso Deus Salvador, por isso nós podemos nos alegrar, e também ele é a nossa força, e era a força de Abacuque. É a nossa força hoje. Se nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, o mesmo Jesus que garantiu a Paulo que a graça dele era suficiente para Paulo, é o mesmo Jesus que concede a nós graça que nos fortalece nos tempos maus. E finalmente ele diz aqui: ele faz os meus pés como do cervo e faz-me andar em lugares altos. Em outras palavras, ele tira Abacuque, essa era a fé de Abacuque, do lugar do perigo, né? Ele faz os meus pés como os do cervo, então ele corre rapidamente, ele se livra rapidamente e o faz andar em lugares altos, não no nível da adversidade, não no nível do conflito. E aqui nós temos a ideia desse Deus Salvador que também é o nosso refúgio. Então Deus era também o refúgio de Abacuque. Na hora da crise, na hora do momento mais pesado da crise, Abacuque sabia que podia contar com o refúgio do Senhor. Porque o Senhor faria andar em lugares altos, uma outra forma de dizer que o Senhor estaria livrando do perigo, livrando do momento mais terrível da crise. Por isso que Abacuque podia
cantar, podia se alegrar, se exultar no Senhor. Você se lembra da história do povo de Israel no Êxodo? Enquanto eles estavam lá na terra do Egito, antes de saírem da presença do faraó para o Monte Sinai, as 10 pragas se abateram sobre o Egito como forma de castigar o faraó, né, com o seu coração endurecido. Mas nenhuma daquelas pragas atingiu o povo de Israel que estava na terra de Gósen, no Egito. Nada atingiu os israelitas, porque eles foram poupados em meio àquela crise que abateu sobre todo o Egito. Pois bem, eu poderia dizer que é algo parecido, né? Porque Abacuque diz, olha, ele vai me fazer correr como um cervo e também me fará andar em lugares altos. Ele vai me livrar, ele é meu refúgio. Ele me concederá refúgio em tempos de adversidade. Por isso ele podia se alegrar e se exultar no Senhor. E você? Será que você também, que está enfrentando dias difíceis nesses tempos de pandemia, será que você que está enfrentando talvez uma falta de víveres, de mantimentos no seu lar, mas que crê no Senhor, o nosso Deus, que crê em Cristo Jesus, será que esse texto não está ali ensinando algo a confiar mais no Senhor? A confiar, a entregar toda a sua esperança no Senhor, como Abacuque o fez? Não é momento de você, ao invés de se lamentar, mas olhar com fé para os seus dias futuros, crendo que Deus, Jesus, é o Deus da sua salvação, que o Senhor é a sua força que vai capacitá-lo a enfrentar e vencer esses desafios, que o Senhor é o seu refúgio, que o livrará dos momentos mais difíceis, mais fortes dessa crise, e que por causa de tudo isso, por ser Deus, a sua salvação, a sua força, o seu refúgio, tudo isso é motivo para você mudar a disposição do seu coração e se alegrar no Senhor. É por isso que o mundo chama o verdadeiro crente sincero, de louco, porque nós não temos motivos humanos para agradecer, cantar, nos alegrar em tempos como esses. Mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que Abacuque nos apresentou aqui, nós sabemos que Ele é real na nossa vida. Um Deus que enviou seu próprio Filho Jesus para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, apesar das crises que se abatem sobre nós. Um Deus que é Salvador, um Deus que é a nossa força, um Deus que é o nosso refúgio. Temos motivos, sim, mais para agradecer do que para reclamar, mais para cantar do que para chorar, mais para nos alegrarmos no Senhor do que para nós nos entristecermos. Pense nisso e coloque no seu coração essa mesma disposição de fé do profeta Abacuque. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, se assim o Senhor permitir. Amém.